Olá, pessoal. Então, eu vou explicar para vocês essa atividade que eu encaminhei para essa parte de hoje até dia 12, tá? Essa atividade, ela é uma revisão desses dois últimos conteúdos que nós trabalhamos, tá? O verbo to be e os numbers do 0 ao 20. Começando pelo verbo to be. Aqui no começo, eu coloquei essa tabelinha onde dá para a gente visualizar a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Como que fica esse verbo to be? Lembrando, como eu já expliquei, né, na videoaula que eu encaminhei a vocês, quando eu falo de verbo to be, eu tenho somente três. Quais são esses três verbos to be? O am, o is e o are. Então, quando eu estou falando do verbo to be, eu estou falando somente destes três verbos, am, is e are, certo? Esses três verbos, eles representam, na língua portuguesa, os verbos ser e o verbo estar, certo? Então, quando eu vou traduzir para a língua portuguesa, o am, is e are vai representar o ser ou o estar. Então, eles sempre vão estar acompanhando os meus personal pronouns. O que são esses personal pronouns? São meus pronomes pessoais. Assim como na língua portuguesa, na língua inglesa eu vou ter o meu singular e o plural. No singular, eu vou ter os personal, o I, you, he, she e it. Estes no singular. E no plural, eu vou ter o you, o I, o you e o they. Certo? Então, no singular eu tenho o I, que representa o eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para objetos, animais, coisas inanimadas, né? Que não têm ações e sentimentos humanos. E no plural temos o we, nós, you, they, vocês, e o they, eles ou elas, aí é independente se é um humano ou não, qualquer um, eles ou elas, objetos, animais, eu vou usar o they, certo? Então, quando eu faço a junção desse personal pronouns aqui com o meu verbo to be, eu vou ter dentro destas três formas. Na forma afirmativa, eu tenho o I am. Aqui na frente eu tenho a forma contraída. O que é essa forma contraída? Quando eu pego essas duas palavras e torno elas uma só, tá? Então, o I am se torna I'm. You are se torna your. We are we're. They are their. He is his. She is she's. It is its. Perceba uma coisa, aqui tá separado nesses três e não em singular e plural, tá? Então, aqui eu tenho o uso do am. O am, eu digo que o am e o I, eu gosto de dizer que os dois é como se fosse um casal que se amam mesmo e eles não se traem e não se separam. Foram nascidos um para o outro. Porque o I, eu não vou usar nenhum desses verbos to be com I e nem vou usar nenhum desses outros personal pronouns com am. É somente um com o outro, tá? Então, o am é do I e o I é do am. Então, vou ter I am. O que é esse I am no português? Eu sou, né? Verbo ser, eu sou.
ou eu estou, verbo estar. You are, percebam que não aparece o you novamente aqui. Esse you are, eu posso ter ele tanto no singular quanto no plural. Aqui, você e aqui, vocês. You are ou your. Como que eu vou diferenciar? No contexto da minha frase, eu vou ter que ler toda a frase. Seguindo aqui. Então, tem o we are e they are. Então, o meu are eu vou usar somente com estes 3, certo? O are eu só uso com esses 3, com you, com we e com they. O is eu uso somente com estes 3 aqui. O is eu uso somente com o he, o she e o it, certo? Esse aqui é na forma afirmativa. Na forma negativa, portanto, eu vou apenas acrescentar o not depois do verbo to be. Então, I am aqui, na forma negativa, I am not. You are not. We are not. They are not. He is not. She is not. Aqui ficou faltando it, que apareceu esse aren't aqui, mas é it is not, certo? E aqui, então, portanto, também tem a forma contraída. No I am, não vou juntar o not com o verbo to be. Eu vou juntar somente o personal pronoun e o verbo to be. I'm not. A partir daqui, com o are e com o is, eu não junto o verbo to be com o personal pronoun, e sim o not com o verbo to be. Olha aqui, e ficou you aren't. We aren't. They aren't. He isn't. She isn't. E aqui ficou faltando, portanto, seria it isn't. Então, pro are e pro is, eu vou juntar os dois com o not, ficando aren't ou isn't, menos o am, que continua I'm not, sozinho. Na forma interrogativa, quando eu vou fazer uma pergunta, a única coisa que eu vou precisar fazer é pegar esse verbo to be e trazer para frente do meu personal pronouns, certo? Vou pegar o verbo to be e vou colocar na frente do personal pronouns. Olha aqui, na forma afirmativa, o meu verbo to be, ele fica na frente, né? Ou logo depois do personal pronouns. I am, you are. Agora, quando eu vou fazer uma pergunta, eu inverto a posição deles. Am I? Are you? Are we? Are they? Is he? Is she? Is it? Aqui na frente eu posso continuar a pergunta, né? Are you? E o restante da pergunta, tá? A única coisa que eu vou trocar é o verbo to be na frente do personal pronouns, certo? Então, aqui é a nossa revisãozinha sobre o verbo to be. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre essas atividades, explicando como fazer.